Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Estrutura de Dados. Meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de estruturas de dados. Na aula de hoje nós vamos falar sobre grafos, mais especificamente a implementação de grafos em C++, utilizando matrizes de adjacências como forma de representação. O professor Ulisses Martins Dias usa camisa polo marrom e é visto dos ombros para cima em frente a uma parede clara. A tela está dividida entre uma apresentação de slides com fundo cinza claro à esquerda e a imagem reduzida do docente à direita, que usa uma caneta virtual vermelha para fazer grifos e marcações nos slides ao longo da aula. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: Grafos, Implementação. O roteiro que eu vou seguir na aula de hoje será: primeiramente eu vou falar sobre a estrutura de um nó, a estrutura do conteúdo de um vértice. Depois eu falarei sobre os métodos que nós vamos implementar e depois eu darei alguns detalhes dessas implementações. As linhas de comandos apresentadas no decorrer da aula seguem as regras da linguagem C para espaçamento. O professor separa os blocos de comando com uma linha em branco entre eles. Slide com o título Estrutura do nó e um código. Class, Vertex, abre chave. Public, dois pontos. Vertex, abre e fecha parênteses, abre chave. This, hífen, maior que, nome, igual, abre e fecha aspas, ponto e vírgula. Fecha chave. Vertex, abre parêntese, std, dois pontos, string nome, fecha parêntese, abre chave. This, hífen, maior que, nome, igual, nome, ponto e vírgula. Fecha chave. std, dois pontos, string get nome, abre e fecha parênteses, const, abre chave. Return nome, ponto e vírgula. Fecha chave. Private, dois pontos. std, dois pontos, string nome, ponto e vírgula. Fecha chave, ponto e vírgula. O professor circula a linha Class Vertex. Primeiramente, sobre a estrutura do nó. A estrutura do nó será contemplada por essa classe Vertex, que eu estou mostrando aqui para vocês. Notem aqui que dentro da classe Vertex não tem nenhum tipo de ponteiro. Isso será feito dessa forma, por quê? Porque nós utilizaremos matriz de adjacência como forma de representação dos grafos. Então, essa classe aqui vai ficar bem simplificada. Observem que essa classe tem apenas um atributo, que é um atributo do tipo string, é o atributo nome. Ele circula a linha std do bloco private. Na sequência, desenha dois círculos, um nomeado A e o outro B. Vai ser o nome do vértice, por exemplo, eu vou dizer o vértice A, o vértice B e assim por diante. Temos um método get, que é o método que vai retornar o nome do vértice. O docente contorna as linhas std, dois pontos, string get nome e return, e indica com o mouse o termo nome na linha std no bloco private. Na sequência, ele desenha uma chave que engloba da linha vertex, abre e fecha parênteses, abre chave, até as linhas this, hífen, maior que, nome, igual, nome e fecha chave no bloco public. E aqui temos dois construtores, um construtor sem parâmetro, que atribui o nome vazio, a string vazia para o nome, e um outro atributo que recebe o nome por parâmetro, caso o usuário queira algo diferente de vazio. O professor indica a linha vertex, abre e fecha parênteses, abre chave, quando cita um construtor sem parâmetro e circula o trecho, abre e fecha aspas, em referência a atribui o nome vazio. Depois, ele sublinha o trecho string nome da linha vertex para outro atributo que recebe um nome por parâmetro. Novo slide com o título Tipo abstrato de dados e um código. Class graph, abre chave. Private, dois pontos. Int null, underline ed, ponto e vírgula. Em vermelho, barra, barra, constante para aresta nula. Int max vertices, ponto e vírgula. Em vermelho, barra, barra, número máximo de vértices. Int num vértices, ponto e vírgula. Em vermelho, barra, barra, número de vértices adicionados. Vertex, asterisco, vértices, ponto e vírgula.
Em vermelho, barra, barra, array com todos os vértices. Int, asterisco, asterisco, edges, ponto e vírgula. Em vermelho, barra, barra, matriz de adjacências. Bool, asterisco, marks, ponto e vírgula. Em vermelho, barra, barra, marks, abre colchete e, fecha colchete, marca de vértices, abre colchete e, fecha colchete, foi usado. Int get index, abre parêntese, vertex, fecha parêntese, ponto e vírgula. Vamos falar agora sobre os métodos que nós vamos implementar, tanto a interface pública quanto a interface privada. Iniciando aqui com a interface privada. Nós implementaremos um grafo nessa classe, graph. Ele contorna o trecho classGraph. Na sequência, desenha uma seta voltada para a linha int_nu_edge. E internamente nós representaremos da seguinte forma. Primeiramente, temos aqui um atributo chamado nuEdge. Esse atributo ele vai nos dizer com que número eu quero representar uma aresta vazia. Lembrando que nós vamos colocar as arestas dentro de uma matriz de adjacência. Pode ser que num determinado grafo, o 0 ele não corresponda a uma aresta que não existe. Então, quando eu quero representar a não existência de uma aresta, eu vou utilizar um inteiro e esse inteiro ele vai ser o que estiver indicado em nuEdge. Então, nuEdge vai me dizer quem na matriz de adjacência não é uma aresta. O professor desenha um quadrado e o divide em 3 colunas e 3 linhas. Na célula ao centro, desenha um ponto que representa um inteiro. Depois, puxa uma seta do ponto até o termo nu_edge na linha de código. A seguir, ele sublinha a linha int_max_vertices. Aqui eu tenho max_vertices, que será o número máximo de vértices. Eu preciso alocar uma matriz de adjacência antes de usar essa matriz de adjacência. Então, eu tenho que ter, para alocar a matriz, eu tenho que ter uma estimativa do número de vértices. E eu não vou poder extrapolar o número de vértices em tempo de execução. Ele sublinha a linha int_num_vertices. Nessa outra variável, que é a variável num_vértices, eu vou dizer o número de vértices que foram realmente adicionados nesse grafo. Então, aqui eu tenho o número máximo de vértices e aqui embaixo eu tenho o número de vértices que eu realmente coloquei. O professor indica com o cursor do mouse, respectivamente, as linhas int_max_vertices e int_num_vertices. Depois, ele desenha uma seta voltada para a linha vertex, asterisco, vértices e faz referência ao termo vértices. Logo em seguida, mais embaixo, eu tenho esse vetor, que é o vetor vértices. Dentro desse vetor vértices, eu vou colocar todos os vértices, ou melhor, todos os objetos do tipo vertex que foram alocados dentro desse grafo. O docente circula o comando vertex da linha vertex asterisco vértices, indicada pela seta. Na sequência, indica com o mouse o mesmo comando vertex e o asterisco. Então, vertex e esse asterisco aqui, para indicar que é um ponteiro, e esse ponteiro, na verdade, vai ser um vetor de vertex, de objetos vertex. Ele desenha uma seta voltada para a linha int asterisco asterisco edges. E aqui nesse atributo seguinte eu tenho uma sintaxe que vocês acham que ainda não viram nessa disciplina, que é uma sintaxe que tem 2 asteriscos. Como ela tem 2 asteriscos, isso significa que edges é um ponteiro para ponteiros de inteiros. O docente circula o comando add na linha explicada. A seguir, ele indica o trecho asterisco asterisco. Então, por ora, vamos entender que essa notação aqui está declarando uma matriz de ponteiros. Entretanto, pode ser que essa notação seja usada para alguma coisa diferente de uma matriz. Como o próprio nome está dizendo, o edges é um ponteiro e asterisco edges também é um ponteiro. Então, é por isso que teve esse duplo asterisco bem aqui. Mais adiante, vocês vão entender melhor quando eu inicializar essa matriz de adjacências edges. Ele desenha uma seta direcionada à linha bool asterisco marks e sublinha o termo marks. Logo em seguida, eu tenho esse vetor de booleano, que seria o marks. Então, para que serve esse marks? Em alguns algoritmos, por exemplo, uns percursos em busca, um percurso em largura
e o percurso em profundidade, nós precisamos marcar o vértice para não entrar em loop infinito, para dizer, olha, eu já visitei esse vértice, estou chegando nele de novo, mas não vou visitar outra vez. Então, todo algoritmo que precisar de uma marcação nos vértices pode utilizar esse vetor de booleanos aqui. O docente indica com o mouse a linha bool. Ele sublinha a linha int_get_index, abre parêntese, vertex, fecha parêntese. E eu tenho um outro membro privado, que seria esse getIndex. Ele é importante porque nós temos uma matriz de adjacência e nós vamos acessar essa matriz de adjacência pelos índices do vetor. Entretanto, o usuário, em alguns métodos, vai passar o vértice e não o índice desse vértice no vetor de vértices. O que esse getIndex fará? Ele, por exemplo, terá uma lista de vértices, o vértice A, o vértice B, o vértice C, só que para usar a matriz de adjacência não adianta saber que o nome do vértice é C, eu preciso do índice. O professor desenha um vetor dividido em vértices, representado por um retângulo horizontal dividido em 4 partes. Nos 3 primeiros vértices, ele escreve, respectivamente, A, B e C. Abaixo dos 3 vértices, ele escreve, respectivamente, 0, 1, 2. Então, o getIndex ele vai dizer, olha, o índice do vértice C, na verdade, é 2. Acesse na matriz de adjacência utilizando o índice 2. Então, é para isso que ele vai servir mais adiante. Essa é a interface privada, vamos seguir para a interface pública. Novo slide com um código. Public, graph, abre parêntese, int max igual 50, vírgula, int null igual 0, ponto e vírgula. Em vermelho, // construtor. TillGraph, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Em vermelho, // destrutor. O docente desenha uma chave que engloba as 2 linhas graph. Nós temos um construtor aqui. Esse construtor ele vai receber o número máximo de vértices que eu posso alocar nesse grafo e uma indicação de quem vai indicar a ausência de aresta na minha matriz de adjacência. O professor sublinha o trecho max igual 50 para o máximo de vértices e int null igual 0 para a indicação de ausência de aresta na matriz. Na sequência, faz referência ao trecho int null sublinhado. Então, esse int aqui vai indicar, olha, quando não tem aresta, use esse int aqui. O destrutor ele vai simplesmente desalocar memória. Ele indica a linha TillGraph. Abaixo, a continuação do código. Void add vertex, abre parêntese, vertex, fecha parêntese, ponto e vírgula. Void add edge, abre parêntese, vertex, vertex, int, fecha parêntese, ponto e vírgula. O docente desenha uma chave que engloba as 2 linhas void. Teremos 2 métodos aqui. Um para adicionar vértice, ele vai receber o vertex como parâmetro, e um para adicionar aresta. Como uma aresta é um par de vértices, ele vai receber 2 objetos da classe vertex como parâmetro. Na linha addVertex, o professor desenha uma seta que sai do comando vertex, entre parênteses, quando cita o termo recebido por parâmetro. Depois, na linha addEdge, ele desenha setas que saem dos 2 comandos vertex, quando cita os 2 parâmetros recebidos para uma aresta. A seguir, ainda na linha addEdge, circula o comando int. Na nossa implementação, nós vamos contemplar também grafos ponderados. Então, esse int aqui ele vai me dizer o peso daquela aresta. Abaixo, a continuação do código. Int getWeight, abre parêntese, vertex, vírgula, vertex, fecha parêntese, ponto e vírgula. Void getAdjacents, abre parêntese, vertex, vírgula, kiwi, e comercial, fecha parêntese, ponto e vírgula. Void clearMarks, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Void markVertex, abre parêntese, vertex, fecha parêntese, ponto e vírgula. Bool is marked, abre parêntese, vertex, fecha parêntese, ponto e vírgula. Void print matrix, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Fecha a chave, ponto e vírgula. O docente sublinha a linha int getWeight. Como eu vou informar o peso dessa aresta, em algum momento eu posso querer o peso dessa aresta de volta.
Então existe esse método getWeight, que vai me dizer quem é a aresta, uma aresta no sentido de 2 vértices, e vai me devolver o peso. Na linha int_getWeight, o professor desenha setas direcionadas aos 2 comandos vertex entre parênteses. Na sequência, ele desenha uma seta voltada para a linha void_getAdjacents. Esse outro método aqui embaixo, esse getAdjacent, ele vai me retornar todos os vértices que são adjacentes a um determinado vértice de entrada. Eu vou reaproveitar uma estrutura de dados que nós utilizamos anteriormente, que é a fila, esse queue aqui. Na linha void_getAdjacents, o docente circula o comando vertex quando cita um vértice de entrada. Depois, circula o trecho queue e comercial para referenciar a fila. A seguir, indica com o mouse a linha void_getAdjacents. Então, o usuário desse método, ele vai alocar uma fila, depois ele vai informar essa fila e o vértice do qual ele quer os adjacentes. E esse método getAdjacent adiciona os adjacentes dentro dessa fila para ser utilizada posteriormente. O professor indica a fila queue e desenha uma seta que parte dela para a direita. Depois, desenha uma chave que engloba as linhas voidClearMarks, voidIsMarked e boolIsMarked. Os próximos 3 métodos aqui, eles vão gerenciar aquele array de booleanos, o array de marks, onde ele vai dizer clearMarks, ele vai remover todas as marcações, markVertex, ele vai marcar um vértex, e isMarked vai verificar se um vértice ele está marcado ou não. Ele sublinha as linhas citadas conforme explica as funções de cada uma, e sublinha o trecho printMatrix, abre e fecha parênteses. E ao final nós temos um método para imprimir a matriz na linha de comando. Novo slide intitulado Detalhes de implementação com o código. Graph, graph, abre parêntese, intmax, vírgula, int, nu_add, fecha parêntese, abre chave. Nu_add igual nu_add, ponto e vírgula. Max vértices igual max, ponto e vírgula. Num vértices igual 0, ponto e vírgula. Vértices igual new vértices, abre colchete, max vértices, fecha colchete, ponto e vírgula. Edges igual new int asterisco, abre colchete, max vértices, fecha colchete, ponto e vírgula. Em vermelho, barra, barra, criando matriz de adjacências. For, abre parêntese, int row igual 0, ponto e vírgula, row menor que, max vértices, ponto e vírgula, row mais, fecha parêntese. Edges, abre colchete, row, fecha colchete, igual new int, abre colchete, max vértices, fecha colchete, ponto e vírgula. Em vermelho, barra, barra, populando matriz de adjacências com valor nulo. For, abre parêntese, int row igual 0, ponto e vírgula, row menor que, max vértices, ponto e vírgula, fecha parêntese. For, abre parêntese, int call igual 0, ponto e vírgula, call menor que, max vértices, ponto e vírgula, call mais, fecha parêntese. Edges, abre colchete, row, fecha colchete, abre colchete, call, fecha colchete, igual nu_add, ponto e vírgula. Fecha chave. O docente desenha uma chave que engloba as linhas nu_add, max vértices e num vértices. Vamos falar primeiramente do construtor. Essas 3 primeiras linhas são apenas atribuição, onde eu atribuo quem é o null_add, o usuário informa, eu atribuo. Depois eu atribuo o número máximo de vértices e depois eu atribuo 0 para num vértices. Por quê? Porque como eu criei essa estrutura agora, eu ainda não adicionei nenhum vértice, então o número de vértices ainda é 0. O professor sublinha os trechos nu_add, max vértices e num vértices conforme o cita. Na sequência, desenha uma seta voltada para a linha vértices igual new vertex. Aqui embaixo eu aloco um vetor de vértices, um vetor para os vértices. Aqui nessa outra linha eu aloco o vetor para as marcações booleanas, para marcar os vértices.
Ele desenha uma seta direcionada à linha marks igual new bool. Depois, faz outra seta que vai até a linha edges igual new int asterisco. E aqui eu aloco a minha matriz. Essa minha matriz ela vai ser alocada em dois tempos. Tá? Primeiramente, eu vou alocar as linhas da matriz e percebam que as linhas da matriz elas são ponteiros para inteiro. O professor circula o trecho int asterisco quando cita os ponteiros para inteiro. Eu vou desenhar aqui a minha matriz. Como é que vai ser? O edges, na verdade, ele vai ser um ponteiro para um vetor, onde cada elemento desse vetor aqui, ele em si é um ponteiro também para outro vetor. Então, cada célula desse vetor de edges é um ponteiro para outro vetor, onde nesse segundo vetor aqui, os elementos eles serão do tipo int. Então, todas as células aqui serão do tipo int. O docente escreve edges e desenha um ponto abaixo, que representa um ponteiro. Do ponteiro, desenha uma linha vertical para baixo, que representa o vetor. Na extensão do vetor, faz pequenos traços horizontais, que representam os elementos. À direita dos elementos, ele desenha outros ponteiros com vetores na extremidade. Na segunda e terceira células do primeiro vetor da extremidade, ele puxa uma seta para cima e escreve int. Na sequência, indica o primeiro traço no vetor edges, desenha uma seta para a esquerda e escreve int asterisco. Como esses elementos serão do tipo int, então eu sei que essa célula aqui, no vetor de edges, ele é int asterisco. Por quê? Porque ele inicia um vetor do tipo int. Como eu sei que cada uma dessas células aqui é do tipo int, eu sei que edge é do tipo int asterisco asterisco. Por quê? Porque ele é um vetor cujo conteúdo nas células é um int asterisco, um ponteiro para inteiro. O professor indica os traços do vetor edges quando diz cada uma dessas células aqui e desenha uma seta que sai de um dos traços em direção a int asterisco. Depois, desenha uma seta que sai de edges e escreve na ponta int asterisco asterisco. Ele contorna a linha de código edges igual new int asterisco. E como eu inicializo isso? Bem, eu inicializo primeiro as linhas da minha matriz, que é o que eu faço nessa linha de código aqui, e depois eu inicializo a coluna, que seria esse vetor aqui. O docente indica o primeiro vetor da extremidade. Então, para cada uma das células da minha linha, então para cada célula aqui da minha linha, eu falo edges row é igual a new int max vertex, dizendo que eu estou alocando agora esse vetor bem aqui. O professor sublinha o trecho int row igual 0, ponto e vírgula, row menor que, max vertices, ponto e vírgula, row mais, da primeira linha for, quando cita cada célula da linha. Ele sublinha a linha edges row entre colchetes igual new int, abre colchete, max vertices, fecha colchete, e circula o primeiro vetor da extremidade. Na sequência, desenha uma chave que engloba as duas últimas linhas, for e a linha edges row entre colchetes, call entre colchetes. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. É apenas a sintaxe para a criação de uma matriz. E aqui nessas três últimas linhas de código, eu estou colocando em cada célula da matriz o valor nulo, ou melhor, o valor que está em null ed, que é o valor que o meu usuário disse, olha, se você colocar esse valor na matriz de adjacência, significa ausência de aresta. Então, eu estou colocando em toda a matriz de adjacência que não tem aresta. O professor circula o termo no underline ed na linha graph e o segundo termo no underline ed da linha no underline ed igual no underline ed. Novo slide com o código graph, till graph, abre e fecha parênteses, abre chave. Delete, abre e fecha colchetes, vértices, ponto e vírgula. Delete, abre e fecha colchetes, marks, ponto e vírgula. For, abre parêntese, int row igual 0, ponto e vírgula, row menor que, max vértices, ponto e vírgula,
row mais, fecha parêntese, ponto e vírgula. Delete, abre e fecha colchetes, edges, abre colchete, row, fecha colchete, ponto e vírgula. Fecha chave. Delete, abre e fecha colchetes, edges, ponto e vírgula. Fecha chave. Continuando agora no destrutor, o destrutor ele serve para desalocar tudo aquilo que foi feito no construtor. Aqui eu desaloco o vetor de vértices, aqui eu desaloco o vetor de marks. O docente desenha uma seta voltada para a linha delete, abre e fecha colchetes, vértices, para desalocar o vetor de vértices. Depois, faz outra seta direcionada à linha delete, abre e fecha colchetes, marks, para desalocar o vetor de marks. O docente desenha uma seta voltada para a linha for e para a linha delete, abre e fecha colchetes, edges, abre colchete, row, fecha colchete. Aqui eu desaloco todas as linhas da minha matriz de adjacência. Como eu aloquei em 2 tempos, eu vou desalocar em 2 tempos também. Primeiramente, eu desaloco todos esses vetores aqui. O professor desenha um vetor vertical, representado por uma linha, com 2 vetores em barras horizontais à direita, dispostos em uma coluna. Ele indica os 2 vetores em barras. Na sequência, desenha um X sobre as barras. Então, primeiramente, eu desaloco aqui. E depois de desalocar todos esses vetores de inteiros, eu desaloco, na última linha, o vetor de ponteiros para inteiros. O docente faz um X sobre o vetor em linha vertical e desenha uma seta direcionada à linha delete, abre e fecha colchetes, edges. Novo slide com um código. Int graph, getIndex, abre parêntese, vertex, fecha parêntese, abre chave. Int dex igual 0, ponto e vírgula. While, abre parêntese, exclamação, abre parênteses, vertex.getNome, abre e fecha parênteses, igual vértices, abre colchete, index, fecha colchete, ponto getNome, abre e fecha parênteses, fecha parêntese, abre chave. Index mais, ponto e vírgula, fecha chave. Return index, ponto e vírgula, fecha chave. Continuando aqui, esse é o método privado getIndex, que é o método que vai receber um vértice, onde pode ter, por exemplo, o nome A, e vai devolver o índice desse vértice dentro do nosso vetor de vértices. O docente sublinha o trecho getIndex, abre parêntese, vertex, fecha parêntese, abre chave. Depois, circula o segundo termo vertex do trecho, quando cita o vértice que será recebido e escreve A no lado direito. Na sequência, ele desenha uma chave ao lado do código que engloba as linhas while, index e fecha chave. Aqui eu estou fazendo uma busca sequencial simplesmente para manter o código simples. Entretanto, se você quiser um pouquinho mais de eficiência, um pouquinho de melhor desempenho, talvez seja interessante modificar esse método, porque ele é um método que é usado várias e várias vezes. Novo slide com um código. Void graph, add vertex, abre parêntese, vertex, fecha parêntese, abre chave. Vértices, abre colchete, num vértices, fecha colchete, igual vertex, ponto e vírgula. Num vértices ponto e vírgula. Fecha chave. Void graph, add edge, abre parêntese, vertex from vertex, vírgula. Vertex to vertex, vírgula. Int weight, fecha parêntese, abre chave. Int row igual getIndex, abre parêntese, from vertex, fecha parêntese, ponto e vírgula. Int call igual getIndex, abre parêntese, to vertex, fecha parêntese, ponto e vírgula. Edges, abre colchete, row, fecha colchete, abre colchete, call, fecha colchete, igual weight, ponto e vírgula. Em vermelho, barra, remover-se grafo direcionado. Edges, abre colchete, call, fecha colchete, abre colchete, row, fecha colchete, igual weight, ponto e vírgula. Fecha chave. O professor abre um sinal de chave que engloba as linhas add vertex,
vértices, num vértices mais e fecha a chave. Continuando aqui. Agora vamos começar esse primeiro método, esse add vertex aqui. O usuário ele vai adicionar um vértice no grafo. O que eu preciso fazer para adicionar realmente? Eu preciso adicionar esse vértice que veio por parâmetro no meu vetor de vértices. Na linha add vertex, ele circula o segundo termo vertex dentro dos parênteses quando cita o vértice que veio por parâmetro. Depois, circula o termo vértices da linha vértices, abre colchete, num vértices, fecha colchete, em referência ao vetor de vértices. Notem que aqui nessa minha estrutura de dados, nesse meu tipo abstrato de dados, eu não tenho como remover um vértice. Eu só posso adicionar. Nesse caso, o gerenciamento desse vetor de vértices aqui é mais simples. Eu simplesmente coloco o vértice que chegou por último na última posição do meu vetor. E daí eu incremento o número de vértices mais um. Por quê? Porque chegou um novo vértice. O professor indica com o cursor do mouse o termo vertex circulado para o vértice que chegou por último. Depois faz uma seta para a direita que sai do termo num vértices quando cita a última posição do vetor. Ele também sublinha a linha num vértices mais em referência a incrementar o número de vértices mais um. Para adicionar uma aresta também é simples. O usuário informa os dois vértices, no qual ele quer dizer, olha, entre esses dois vértices existe uma aresta. Eu primeiro utilizo o método getIndex para saber no vetor de vértices qual é a posição desses vértices que o usuário me deu. Então eu obtenho a linha e a coluna. O professor sublinha o termo add quando inicia a explicação sobre comando para adicionar uma aresta. Ele contorna os trechos vertex from vertex e vertex to vertex, quando cita os dois vértices que são informados. Depois, sublinha os dois termos getIndex, desenha um asterisco ao lado do trecho vértices, circulado para vetor de vértice, indica com o mouse os trechos vertex de add contornados em referência aos vértices que o usuário deu e circula os termos row e col quando cita que obteve a linha e a coluna. Na sequência, ele circula o termo weight na linha into weight. Por que eu estou chamando de linha e a coluna? Porque eu vou colocar esse weight que o usuário me passou na minha matriz de adjacência. Então, é a linha e a coluna na matriz de adjacência onde eu vou colocar esse weight. Então, aqui na minha matriz de adjacência, eu adiciono um weight. O docente desenha uma seta voltada para a linha edges, abre colchete, row, fecha colchete, abre colchete, col, fecha colchete, igual weight, quando cita a matriz de adjacência e circula o trecho igual weight em referência a adiciona o weight. Ele faz uma seta direcionada à linha edges, abre colchete, col, fecha colchete, abre colchete, row, fecha colchete, igual weight. Isso seria suficiente se o grafo fosse direcionado. Se o grafo for não direcionado, é preciso ainda adicionar essa última linha aqui, para que a matriz edges ela vire simétrica. Novo slide com um código. int graph, getWeight, abre parêntese, vertex from vertex, vírgula. Vertex to vertex, fecha parêntese, abre chave. int row igual getIndex, abre parêntese, from vertex, fecha parêntese, ponto e vírgula. int col igual getIndex, abre parêntese, to vertex, fecha parêntese, ponto e vírgula. Return edges, abre colchete, row, fecha colchete, abre colchete, col, fecha colchete, ponto e vírgula. Fecha chave. Como eu adiciono um weight na minha matriz de adjacência, em algum momento eu posso precisar informar ao usuário qual é esse peso na aresta. Para informar o peso é um método muito semelhante ao anterior. O usuário vai me passar dois vértices, o from vertex e o to vertex. O professor circula o trecho getWeight quando cita o método para informar o peso. Depois, sublinha from vertex e to vertex dentro dos parênteses de getWeight para os dois vértices passados pelo usuário.
Ele destaca os trechos int row e int call e indica com o cursor do mouse os comandos row e call. E daí eu pego os índices desse from vertex e to vertex e coloco respectivamente aqui nas variáveis row e call. Por que eu coloco row e call? Porque é a linha e a coluna da célula que eu vou acessar dentro da minha matriz de adjacência para retornar, matriz de adjacências, para retornar para o usuário esse peso. O docente abre uma chave que engloba o trecho, abre colchete, row, fecha colchete, abre colchete, call, fecha colchete, na linha return, quando cita a linha e a coluna que serão acessadas dentro da matriz de adjacências para retornar o peso ao usuário. Novo slide com o código. Void graph, get adjacents, abre parêntese, vertex, vírgula. Kiwi e comercial add vértices, fecha parêntese, abre chave. Int from index, ponto e vírgula. Int to index, ponto e vírgula. From index igual get index, abre parêntese, vertex, fecha parêntese, ponto e vírgula. For, abre parêntese, to index igual 0, ponto e vírgula, to index, menor que, num vértices, ponto e vírgula, to index mais, fecha parêntese. If, abre parêntese, edges, abre colchete, from index, fecha colchete, abre colchete, to index, fecha colchete, exclamação igual no underline ed, fecha parêntese. Em vermelho, barra, uma cópia do elemento é adicionada no array. Add vertices.enqueue, abre parêntese, vertices, abre colchete, to index, fecha colchete, fecha parêntese, ponto e vírgula, fecha chave. Para obter a lista de adjacentes a um dado vértice, nós usaremos por comodidade uma estrutura que já aprendemos em aulas anteriores, a fila. Então o usuário vai passar o vértice do qual ele quer obter os adjacentes e ele também vai me passar já alocado a fila onde ele quer que eu coloque os adjacentes. O docente sublinha o trecho vertex na linha void quando cita que o usuário passará o vértice do qual ele quer obter os adjacentes e o trecho kiwi e comercial add vertices para a fila onde o usuário quer que coloque os adjacentes. O que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiramente transformar esse vértice que ele me passou em um inteiro, que vai ser o índice desse vértice, usando essa linha de código aqui. O professor circula o termo vertex na linha void em referência ao vértice que o usuário passou. Depois, circula a linha from index igual get index, quando cita o índice do vértice passado e indica a mesma linha com o cursor do mouse. Ele destaca a linha int from index. A seguir, desenha uma seta voltada para a linha int to index. Aqui é a linha que inicializa e aqui é a linha que faz a declaração. E aqui eu tenho esse toIndex. Esse toIndex ele vai iterar entre todos os vértices que já estão no grafo. Então, se o toIndex é igual a 0, significa que eu quero ir desse fromIndex para esse toIndex. E assim por diante. Ele circula o numeral 0 no trecho toIndex igual 0 da linha for. E o que eu faço para dizer que existe um vértice adjacente? Eu tenho que verificar se na matriz de adjacência o valor que foi colocado é diferente de null add, dado que null add significa que naquela posição não existe uma aresta. O docente sublinha o trecho no underline add na linha if. Depois desenha uma matriz, representada por um quadrado dividido em 3 partes verticais, e faz um ponto na divisão ao centro. À esquerda, escreve A. Na sequência, ele escreve B acima da matriz e a divide em 3 linhas. Abaixo de A, desenha uma seta para baixo. Ao lado de B, desenha uma seta para a direita. Lembrando que é esse o formato da minha matriz de adjacência. Só que aqui eu vou, ao invés de usar o A e B para indexar, eu indexo pelo índice desse A e desse B dentro do vetor de vértices. Novo slide com um código. Void graph, clear marks,
abre e fecha parênteses, abre chave. For, abre parêntese, int i igual 0 ponto e vírgula, i menor que num vértices, ponto e vírgula, i mais, fecha parêntese. Marks, abre colchete, i, fecha colchete, igual false, ponto e vírgula. Fecha chave. Void graph, dois pontos, mark vertex, abre parêntese, vertex, fecha parêntese, abre chave. Int index igual get index, abre parêntese, vertex, fecha parêntese. Marks, abre colchete, index, fecha colchete, igual true, ponto e vírgula. Fecha chave. Bool graph, dois pontos, isMarked, abre parêntese, vertex, fecha parêntese, abre chave. Int index igual get index, abre parêntese, vertex, fecha parêntese, ponto e vírgula. Return marks, abre colchete, index, fecha colchete, ponto e vírgula. Fecha chave. O professor desenha uma chave que engloba todas as linhas do código. Depois, circula o termo marks na linha marks e entre colchetes igual false. Esses três métodos, como eu já falei anteriormente, eles gerenciam o array marks, que é o array de booleanos que me diz se um determinado vértice já foi marcado ou não. Ele indica o trecho da linha clear marks até marks e entre colchetes igual false e fecha a chave. Na sequência, indica o trecho da linha mark vertex até marks index entre colchetes igual true e fecha a chave. Nesse primeiro, eu limpo todas as marcações, ou seja, eu desmarco todos os vértices. Nesse segundo método aqui, eu marco um vértice específico, o usuário me passa o vértice que quer marcar, eu obtenho o índice no meu vetor e daí eu marco nesse índice dizendo, olha, agora eu marquei esse vértice aqui. O professor sublinha o termo markVertex quando cita o segundo método. Depois, destaca o trecho vertex para marca um vértice específico quando o usuário passa o vértice que quer marcar. Ele sublinha a linha intIndex em referência a obtenho o índice de vetor e a linha marksIndex entre colchetes. Também circula o termo true quando cita que marca o vértice do índice. Por último, indica o trecho da linha bool até a linha return marks e fecha a chave. Se o usuário quiser saber se um determinado vértice está marcado ou não, ele utiliza o método isMarked, passando esse vértice por parâmetro. E aqui, de novo, eu obtenho o índice desse vértice e verifico se ele foi marcado ou não e retorno para quem pediu. O docente destaca o trecho isMarked, abre parêntese, vertex, fecha parêntese, e faz uma seta voltada para o segundo termo vertex, quando diz que passa o vértice por parâmetro. Depois, indica a linha intIndex em referência a obtenho o índice do vértice e indica a linha return para verifica se o vértice foi marcado ou não. Novo slide com o código. Void graph, dois pontos, print matrix, abre e fecha parênteses, abre chave. For, abre parêntese, int i igual 0, ponto e vírgula, i menor que num vértices, ponto e vírgula, i mais, fecha parêntese, abre chave. For, abre parêntese, int j igual 0, ponto e vírgula, j menor que num vértices, ponto e vírgula, j mais, fecha parêntese, abre chave. std, dois pontos, cout, menor que, edges, abre colchete, i, fecha colchete, abre colchete, j, fecha colchete, menor que, abre aspas, vírgula, fecha aspas, ponto e vírgula. Fecha chave. std, dois pontos, cout, menor que, std, dois pontos, endl, ponto e vírgula. Fecha chave. E aqui o print matrix, ele vai varrer a minha matriz de adjacência, que é a minha matriz aqui. Ele desenha uma chave que engloba da primeira linha for até a linha std, dois pontos, endl e fecha a chave. Primeiro todas as linhas,
e depois todas as colunas e simplesmente imprime o valor que está na matriz de adjacência na minha saída padrão, ou seja, ele vai imprimir na minha linha de comando se eu executar isso daqui pela linha de comando. O docente sublinha o trecho int i igual 0, ponto e vírgula, i menor que num vértices, ponto e vírgula, quando cita todas as linhas. Depois, destaca int j igual 0, ponto e vírgula, j menor que num vértices, ponto e vírgula, j++, para todas as colunas. Ele circula o trecho edges, i entre colchetes, j entre colchetes, em referência a imprime o valor que está na matriz de adjacência na saída padrão. Novo slide com um código int man, abre e fecha parênteses, abre chave, graph, ponto e vírgula, vertex a igual vertex, abre parêntese, abre aspas, a, fecha parêntese, ponto e vírgula, graph.addVertex, abre parêntese, a, fecha parêntese, ponto e vírgula. Vertex b igual vertex, abre parêntese, abre aspas, b, fecha parêntese, ponto e vírgula, graph.addVertex, abre parêntese, b, fecha parêntese, ponto e vírgula. Vertex c igual vertex, abre parêntese, abre aspas, c, fecha parêntese, ponto e vírgula, graph.addVertex, abre parêntese, c, fecha parêntese, ponto e vírgula. Vertex d igual vertex, abre parêntese, abre aspas, d, fecha parêntese, ponto e vírgula, graph.addVertex, abre parêntese, d, fecha parêntese, ponto e vírgula. Vertex e igual vertex, abre parêntese, abre aspas, e, fecha parêntese, ponto e vírgula, graph.addVertex, abre parêntese, e, fecha parêntese, ponto e vírgula. À direita há um grafo. O vértice A liga ao vértice C por uma aresta diagonal para cima e para a direita com peso 1. Vértice A liga-se ao vértice B por uma aresta diagonal para baixo e para a direita com peso 2. B liga-se a C por uma aresta diagonal para cima e para a direita com peso 3. C liga-se ao vértice E por uma aresta para baixo com peso 4. E liga-se a D por uma aresta diagonal para cima e para a esquerda, com peso 5. E, por fim, vamos ver como a gente utiliza essa estrutura que nós acabamos de criar. Primeiramente, para utilizar essa estrutura, o que eu faço? Eu declaro o grafo, então essa é a classe que eu acabei de gerar, e esse é o objeto dessa classe. O professor circula a linha graph. A seguir, indica o vértice A no grafo quando cita que está alocando a figura. E daí, para cada vértice, eu estou alocando essa figura aqui. Então, para cada um dos vértices, eu crio o vértice, por exemplo, vertex A é igual a, uso o construtor vertex dizendo que o nome dele é A. E logo em seguida eu adiciono no grafo. Então, graph.addVertex A. O docente contorna o vértice A no grafo. Ele sublinha o trecho vertex A igual vertex, abre parêntese, abre aspas, A, fecha parêntese. Desenha uma seta voltada para A entre aspas e sublinha o trecho graph.addVertex, abre parêntese, A, fecha parêntese, para adicionar ao grafo. Na sequência, contorna o vértice B no grafo e sublinha as linhas no código conforme a cita. E faço isso primeiramente com todos. Aqui, o B, eu estou chamando de vertex B, e graph.addVertex B. Daqui o C, o mesmo para o D e o mesmo para o E. Então, esse aqui é o primeiro passo. Abaixo, a continuação do código. Graph.addEdge, abre parêntese, A, vírgula, B, vírgula 2, fecha parêntese, ponto e vírgula, graph.addEdge, abre parêntese, A, vírgula, C, vírgula 1, fecha parêntese, ponto e vírgula. Graph.addEdge, abre parêntese, B, vírgula, C, vírgula 3, fecha parêntese, ponto e vírgula, graph.addEdge, abre parêntese, C, vírgula, E, vírgula 4, fecha parêntese, ponto e vírgula.
graph.addEdge, abre parêntese, D, vírgula, E, vírgula 5, fecha parêntese, ponto e vírgula. Qual seria o segundo passo? Adicionar as arestas. Então, por exemplo, eu já tenho o vértice A e o vértice B. Eu sei que existe uma aresta entre eles. Então, eu crio graph.addEdge, aviso quem são os vértices, o A e o B, e digo que o peso da aresta que existe entre eles é 2. O professor desenha um retângulo que engloba os trechos vertex e vertex B no primeiro bloco do código e contorna em vermelho a aresta que liga os vértices A e B no grafo. Depois, contorna a linha graph.addEdge, abre parêntese, A, vírgula, B, vírgula 2, fecha parêntese, no segundo bloco do código e circula o numeral 2. Também tem uma aresta entre A e C, então eu faço a mesma chamada. graph.addEdge, de A para C, e o peso daqui é 1. No grafo, o docente contorna a aresta que liga os vértices A e C e sublinha o trecho do código referente à aresta. Abaixo, a continuação do código. graph.printMatrix, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. std, dois pontos, cout, menor que, std, dois pontos, endl, ponto e vírgula. Fecha a chave. Por fim, o docente contorna a linha graph.printMatrix. E aqui ao final eu estou utilizando graph.printMatrix. Ele vai printar na tela a matriz que eu acabei de gerar. Esse código aqui, todo esse código que eu falei na aula de hoje, ele está no material de apoio. Recomendo que você olhe esse código dentro dos arquivos, tente executar esse código utilizando G++, compilar utilizando G++ e executar logo em seguida. Para a aula de hoje era isso que eu precisava conversar com vocês. Se algo não ficou muito claro, eu recomendo que assista a aula novamente até ficar satisfeito e depois você pode seguir para as próximas aulas. Um forte abraço e vejo você nas próximas aulas. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.